Olá, meus amigos, minhas amigas do UOL. Aqui estão novamente os canalhas, João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana, recebendo mais um convidado ilustre. E olha, vou confessar uma coisa para vocês. Foi o cara que deu mais trabalho para a gente agendar um espaço aqui no UOL para bater esse papo, fazer essa conversa com ele. Mas é um cara muito gentil, muito educado, e a gente entende perfeitamente que ele estava assim, abarrotado de serviço para levar o Fluminense à quarta posição do primeiro turno do campeonato que eu considero o mais difícil do mundo, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, e talvez o segundo mais difícil seja o da Série B. Olha, acho que era preciso a gente fazer um estudo no mundo todo para descobrir se algum campeonato é mais difícil que os campeonatos brasileiros. Mas, felizmente, estamos recebendo Odair Hellmann. Que prazer, Odair. Muito obrigado, viu? Eu sei, eu entendo perfeitamente a responsabilidade, os horários, treinos, viagens, entrevistas. Não é fácil, não. Eu imagino que você deve ter envelhecido já uns 5 anos nesse tempo de Fluminense. Tudo bem? Boa noite, João. Prazer estar contigo. Boa noite, Rodrigo. Prazer realmente estar conversando com vocês e explicar para o telespectador que a dificuldade de eu não participar antes não é por máscara, não. É porque realmente os horários nós não conseguimos encaixar os horários, porque às vezes treinamento à tarde, às vezes viagem, e aí acabou que nós não conseguimos. Mas como eu disse para o Guilherme, né? Eu disse, Guilherme, nós vamos fazer sim, porque o João é um cara que nos deu uma atenção muito grande em outro momento, sempre foi muito respeitoso, e nós vamos conseguir abrir esse espaço aí, uma hora nós vamos encaixar, e que bom que deu certo agora. Estou aqui para a gente bater esse papo bacana. Então, deixa eu agradecer também, Rodrigo, ao Guilherme, Claro. que se empenhou aí para fazer esse meio de campo. Eu atazanei o Guilherme, porque queria muito conversar com o Odair. Mas não, João, não precisa agradecer ele muito, porque ele recebe bem para isso, viu? Era isso que eu queria ouvir. Ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele, João. Não dá muita moral. Você é um cara muito bem-vindo, claro, né? Grande Johnny já fez todas as honrarias. E você as dispensa, né, Odair? Você não é um cara de... A gente não vê você batendo asas, feito técnicos pavões que a gente vê por aí. E aí não estou falando especificamente de ninguém mesmo, é porque trabalha com mídia, com futebol, com a coisa do povo. Mas você é um cara na sua, já era na sua quando jogava, todo lugar que vai faz bom trabalho. Agora há pouquinho você falou, a entrevista encaixou. E aí você, em algum momento, lá no Internacional encaixou, agora você está num momento encaixadíssimo no Fluminense. Um pouco do teu segredo é essa simplicidade também, Odair? Você acha isso aí? Eu penso que eu venci pela simplicidade, pelo esforço, pelo trabalho. E a partir do momento que você se acha a última bolachinha do pacote, para falar bem no português claro, que muita gente se acha, e que se acha que já chegou, que está naquela... eu já fiz tudo. O passo seguinte é só o tombo. E eu aprendi isso desde muito cedo, porque a minha vida foi uma luta desde muito pequeno, quando eu saí da minha cidade de Salete, Santa Catarina, para fazer teste no Internacional, lá no Rio Grande do Sul, e retomar uma caminhada sozinho desde os 14 anos de idade, longe dos meus pais, saindo de uma cidade do interior com 4, 5 mil habitantes, morando num quartinho pequenininho, para viver um sonho da possibilidade de conseguir ser atleta profissional, jogador de futebol. Então, a minha vida dentro do futebol, ela foi sem padrinhos, ela foi com muita ajuda, muitas mãos estendidas, mas muito também pela minha simplicidade, pelo meu trabalho e pela minha persistência. Então, eu acredito nisso, vou continuar por toda a minha carreira. Isso não é uma promessa falsa aqui num programa, né, na imprensa. Isso é o meu dia a dia, porque eu sei que o amanhã é muito difícil vencer. E você depende de muitas coisas e de muitas pessoas. Você não é o protagonista só da história. Tem muitos protagonistas e você, às vezes, é o coadjuvante.
e quem às vezes se acha muito protagonista, às vezes a queda e o tombo é grande e você não se levanta mais. Então, eu prezo por isso e vou continuar assim. Tenho até algumas vezes, eu falo com o Guilherme a respeito disso, com as pessoas próximas. Eu até, no momento assim que as coisas estão encaixando, estão bons resultados, eu tenho até mais dificuldade de aceitar uma situação de conversar, de ir a um programa, porque eu acho que é momento para se resguardar, para seguir trabalhando, porque não é fácil fazer manutenção de um trabalho, de vitórias, e a cobrança e a exposição é muito grande. Então eu tenho muita cautela, muita tranquilidade e lido muito bem com isso. Olha, acredite Que na minha legal. João, que cara iluminado, hein? Parabéns também, viu, acredite João? na nossa admiração, não só pelo seu trabalho, que é excelente, né? Eu até hoje não entendi a sua saída do Internacional, mas eu entendo como é que funciona o mecanismo do futebol e pela sua simplicidade, pela sua personalidade. Já já eu quero falar desse seu início como jogador, né? Das agruras iniciais, mas antes, Odair, eu fico pensando aqui, de cada 10, vamos colocar aí treinadores, comentaristas, jornalistas, torcedores do Fluminense e de outras equipes, de cada 10, quantos você diria que apostavam que o Fluminense estaria entre os primeiros 4 colocados ao final do primeiro turno, quando o campeonato começou? Não, eu entendo que dentro de uma avaliação inicial, lá no início do ano, e falando especificamente em Campeonato Brasileiro, se você pegar o retrospecto do Fluminense nos últimos 4 anos, realmente a briga e a disputa foi por não cair, né? E campeonatos disputando a fase e a zona de rebaixamento do início ao final. Isso gera uma intranquilidade, uma desconfiança para sempre para o campeonato seguinte, né? Para o ano seguinte. E também tem que estabelecer que o Fluminense ele vem de uma dificuldade financeira enorme e ela não mudou, mesmo nós estando em quarto, ela continua e muito grande. E o Fluminense perdeu os jogadores do ano passado para esse ano, jogadores que eram jogadores titulares da equipe. Então, para você transformar um grupo, montar uma nova equipe, um novo grupo, sem dinheiro, sem condições financeiras, você tem que ir ao mercado, tem que ter criatividade, as coisas têm que acontecer. E graças a Deus eu tive a oportunidade e a parceria do presidente do clube, do Mário, do Paulo Longione, que a gente sentou lá em dezembro e fomos conversando em reunião, para que a gente pudesse, dentro das nossas possibilidades, montar um grupo, né, forte, que a gente conseguisse responder para o torcedor e responder nas competições que a gente tinha durante o ano. Mas essas teorias, elas são só teorias, João. Futebol é feito de prática. As teorias, elas estão aí para a prática mostrar o contrário ou não. Desmentir ou não. 2018 no Internacional também nós vimos uma Série B. Eu fiz os últimos 3 jogos da Série B. O time não foi campeão nem na Série B. Então a expectativa do ano seguinte, sem contratação, voltando de uma Série B, do pior momento da história, qual era? A expectativa era que o Internacional fizesse um campeonato regular, um ano regular e principalmente um brasileiro regular, para no ano seguinte talvez dar um passinho mais e talvez no ano seguinte dar um outro passo, buscar uma consistência técnica e financeira. O que a gente fez foi no primeiro passo já conseguir, porque a gente foi terceiro do brasileiro aquele ano. Iniciou com mais dificuldade, porque também era uma montagem de uma situação de um grupo com dificuldade financeira, também teve oscilações durante o ano, mas terminamos o ano em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, botando o Internacional direto na Libertadores e dando um passo grande à retomada financeira do clube e à retomada técnica. Eu espero que aqui a gente possa repetir isso. Só terminou o primeiro turno. Eu espero que a gente consiga manter isso que a gente vem fazendo no primeiro turno, para lá no final do ano a gente visualizar e dizer, pô, conseguimos. Mas é uma caminhada difícil. Odair, você disse aí na tua primeira intervenção de que, olha, se a pessoa se acha aí, né, a última bolacha do pacote, pode saber que o próximo passo é a queda. E tem uma frase que eu me lembrei agora, acho que é bíblica, que diz algo semelhante, né, do tipo, a soberba precede a queda. Aliás, é um provérbio bíblico, me lembrei agora.
Não que eu seja um assíduo leitor da Bíblia, mas me lembrei agora desse provérbio. Eu acho ele muito bonito, inclusive. Eu só estou perguntando isso, Daí, para retomar um pouco essa questão da visibilidade no invisível, né? Você, o Fernando Diniz, que a gente já trouxe aqui, foi recorde de audiência, como vai ser esse programa? Eu não tenho a menor dúvida disso. Vocês, outros que eu poderia dizer aqui também, eu estou falando de 2 tricolores, e eu, pessoalmente, acho que o João e muita gente admiramos, até no jeito de ser, no jeito de jogar, de propor. Vocês acham que você, né, sofre muito exatamente por não ter o oba-oba da imprensa? Eu estou perguntando isso porque às vezes eu saía, João, eu trabalhei na Globo, na Band, como repórter, ia entrevistar o Dorival Júnior. E eu ouvia muito de chefe assim, traz uma entrevista pequena porque ele não rende polêmica. E aí ia entrevistar o Vanderlei ou o Filipão, ou enfim, ou o Mano, traz grande porque... Então, assim, o Tom era quem rendia conversa e não quem fazia o time jogar. Isso é a cara do Brasil, né? Mas sempre foi assim. E assim, pelo menos na grande mídia, e talvez taquem pedra que deu falar disso, mas não estou mentindo. Você sofre com isso, Odair? O que eu tento é o seguinte, eu, por exemplo, num bate-papo como esse aqui, eu até tenho, eu tenho mais liberdade até nas minhas expressões, porque é uma conversa que ela é formal, ela é uma entrevista, mas ela é um bate-papo que gera também a oportunidade de eu, com calma, responder melhor, produzir melhor a minha resposta com conteúdo para vocês e para as pessoas, para que as pessoas me conheçam e conheçam o meu trabalho, o que eu penso, como é que é a minha vida, meu dia a dia de trabalho. Mas as entrevistas outras, elas são muito formais e às vezes elas têm caminhos direcionados com os quais eu não sigo. E eu sou um cara que tento muito, dentro do trabalho que eu estou fazendo, no grupo que eu estou participando, prezar muito pelo ambiente. E quando você preza pelo ambiente, às vezes você assume, e você tem que assumir muito mais as situações todas para que o ambiente fique mais protegido, as pessoas do ambiente fiquem mais protegidas e você segure aquela pancada na paleta e deixe que o ambiente lá dentro se produza um resultado melhor ou diferente. Então, eu tenho muita calma com essas situações. Eu não tenho empolgação, sabe por quê? Porque eu vivi o lixo e o luxo do futebol. E eu sei o quanto é o luxo e eu sei o que é o lixo. E aí, meu amigo, para você sair do lixo, lá do limbo, lá do fundo do poço, na qual na minha carreira como atleta eu passei, e viver uma oportunidade melhor, de uma situação financeira melhor ou maior, você tem que ter essa tranquilidade e essa sabedoria, porque a vida é feita dessas oscilações, desses altos e baixos. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou treinador do Fluminense. Eu não sou treinador do Fluminense, nem fui durante anos. Eu estou treinador do Fluminense e eu preciso produzir trabalho para que eu continue treinador do Fluminense. Eu não assumo esse glamour do cargo. Eu assumo o trabalho do cargo, a responsabilidade do cargo, não o glamour. O glamour eu volto para minha casa, vivo com a minha família, de vez em quando vou jantar com eles, tenho dificuldade de aceitar alguns convites. Então eu sou um cara muito mais caseiro e estou 24 horas pensando no que é o meu trabalho, porque o futebol, eu costumo dizer que ele é prazeroso depois da vitória, 5 minutos, porque você já está pensando no dia de amanhã. E a derrota também pode ser dolorida, tem que ser 5 minutos. Ela tem que doer rápido, porque no outro dia tu tem que produzir trabalho para buscar um resultado diferente na próxima quarta-feira. Então eu não sou o herói do domingo e nem o bandido da quarta-feira. Eu sou um cara como pessoa e como profissional equilibrado. Eu sou um cara equilibrado e eu sou um cara equilibrado na minha vida pessoal e transporto isso para a minha vida profissional. Então eu não acredito quando as pessoas me dizem que eu sou o melhor, mas também não acredito quando eles me dizem que eu sou o pior. Eu trabalho todos os dias para ser um baita profissional, o melhor profissional possível. Mas eu não posso acreditar nesse negócio de que terça-feira é uma coisa, sexta-feira é outra. Não dá para viver assim.
E se você levar isso para o profissional, é ruim, você não consegue seguir em frente. Bom, Odair, eu tinha certeza que as suas respostas abririam aí vários caminhos para a gente conversar sobre técnico brasileiro, as dificuldades do trabalho, as dificuldades do atual futebol brasileiro, técnico estrangeiro, por que o jogador brasileiro às vezes obedece mais a um técnico que chega de fora, né? E durante aquele primeiro ano, eu entendo o Jorge Jesus. Ele sabia que o segundo ano dele no Flamengo não seria igual àquele brilhante primeiro ano, porque há uma acomodação. O Brasil tem todas as suas peculiaridades, né? É um campeonato difícil, longo, distante, muita viagem, falta de dificuldade de treinamento. O jogador hoje salvo exceções, evidentemente, é muito paparicado, né? Ganha muito bem num grande clube como o Flamengo. Mas, enfim, você falou do luxo e do lixo. Eu pensei muito, falei assim, acho que eu não vou nem abordar aquele acidente do Brasil de Pelotas, né? O ônibus que despencou no barranco, mas aquilo foi o momento mais grave da sua vida, já que você falou das agruras que viveu em determinados momentos. Para quem não sabe, o Odair estava no Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, em 2009, se eu não me engano. 15 de janeiro de 2009. 2009? Isso. Voltando de um amistoso, né, no interior do Rio Grande do Sul, o ônibus despencou num barranco, 3 pessoas morreram, 2 jogadores e um preparador de goleiros. Não sei se você quer falar sobre isso, Odair. Assim, e quando eu falei do lixo, eu quero falar bem especificamente que é aquela situação onde você vai para um clube como jogador, não recebe há 6 meses, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem perspectiva de receber dinheiro, salário, e você tem 3 filhos, tem esposa, entendeu? É nesse sentido que eu falei do... Eu entendi. Mas eu fiquei pensando assim nas barras que você já teve. E aí eu pego essa situação do acidente e vou te dar só um exemplo. Como é que eu posso não... A vida ela é constituída de momentos, né? de situações. E essa foi uma situação extremamente difícil para mim, pessoal. Não só profissional, mas pessoal. Você imagina que eu sofro um acidente, que quase perco a vida, que colegas perderam, e eu simplesmente estou machucado, estou sem salário, não consegui, como jogador, adquirir uma situação financeira que eu pudesse, naquele momento, falar assim, pô, posso parar, tá tudo tranquilo. Pelo contrário, eu não tinha adquirido nada em termos de patrimônio, então eu vivia de favor na casa do meu sogro, da minha sogra, e voltei do acidente. 2 dias depois eu estava na casa do meu sogro, da minha sogra, vivendo de favor com 3 filhos e com a minha mulher, sendo que eu já tinha ali 8, 9 anos de carreira de atleta profissional. Então a dificuldade financeira, aquela dificuldade toda, estava estabelecida. E a dúvida, segue ou não segue? Continua jogando nesse caminho que é só para uma sustentação, que é de 3, 4 meses, porque a Lei Pelé entrou em 2001 e criou essa dificuldade. Quem não conseguiu fazer contrato longo logo no início, foi para o mercado, e o mercado ele te dava 3, 4 meses, se não fosse bem já não ficava 3, 4 meses desempregado. Então foi essa dificuldade que eu passei a partir de 2001. Eu fiz uma carreira inicial como jogador esplendorosa. Era para ser um jogador diferente, para jogar em clube grande, joguei em seleção brasileira, sub-20. Mas a partir da minha lesão aqui do Fluminense, que eu voltei para o Internacional, que eu tive que sair do Internacional em 2001, minha carreira foi para essa situação que eu te falei. Então eu vivi o glamour e vivi aquele momento de tu estar dentro de um acidente em 2009, com 3 filhos, com esposa, e não ter para onde ir, não ter capacidade financeira. E você tem que decidir, vai seguir a carreira? Não vai? Como é que sustenta 3 filhos? Como é que segue a vida aqui particular? Eu acho que ali a minha decisão foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, que foi a decisão de eu fazer uma reflexão a respeito do mercado e do momento, que foi: eu não posso continuar, mesmo com 32, 33 anos, continuar jogando nesse nível, nessa situação, jogar para sobreviver. E às vezes nem conseguir ter o dinheiro para poder se manter. Eu tenho que tomar uma decisão, e aí eu pensei no meu futuro. Eu disse, também não quero parar hoje e me tornar um treinador sendo ex-jogador de futebol. Eu quero
usar o ex-jogador de futebol, tudo aquilo que eu aprendi, aquele feeling de vestiário, aquele dia a dia. Eu quero algo mais, eu quero fazer uma casa do alicerce. E eu disse, então eu vou pedir uma oportunidade para começar a trabalhar numa nova função. Mas isso demorou 6 meses para que eu tomasse essa decisão. E aí eu tomei e fui no Internacional, conversei com o ex-presidente Fernando Carvalho e disse para ele, estou parando de jogar, não consigo mais, mas eu preciso de uma oportunidade porque eu não consegui guardar dinheiro, não tive a oportunidade de ganhar dinheiro como um jogador, e eu preciso de um trabalho. E a única coisa que eu posso prometer é a qualificação, é a busca todo dia de melhorar como profissional e trabalhar muito. É a única coisa que eu posso, e vou me dedicar aos estudos, aos cursos, para aprender uma nova função e seguir em frente. E recebi a oportunidade, na segunda-feira comecei a trabalhar nas categorias de base do Internacional como avaliador técnico, como observador técnico, e a partir dali fui ganhando, subindo degrau em degrau, o que foi acontecer Então eu comecei lá na avaliação técnica em 2009, após esse acidente, que era lá no fundo do poço, e 2017, final de 2017, fui efetivado como treinador do Internacional. Então foi uma vitória, é uma vitória pessoal e profissional muito grande e um orgulho que eu tenho muito grande. É emocionante, né? Porque, né, João, é claro que cada um lembra das suas tragédias pessoais, quando houve algo assim. Todo mundo, acho que lembra da Chapecoense, lembra desse caso horrível aí do Brasil de Pelotas. Mas eu estava pensando aqui, lembrando das minhas, e por isso me emocionei, tenho certeza que todo mundo se emocionou em casa, o quanto também que essa dor, que esse desgaste, com esse lixo, entre aspas, e já entendemos que não foi a isso que você se referiu como lixo, viu, Odair? Mas o João sempre fala que mas as coisas estão escritas nas estrelas, né? Tem coisa que já vem pronta e a gente não sabe desses mistérios. Mas o quanto que esse poço te jogou para a luz, né? Hoje você é um dos melhores técnicos do país, você está quase na ponta ali do Campeonato Brasileiro. E assim, pouca gente sabe dessa história, ainda que ela já foi falada algumas vezes, mas o quanto que isso foi importante para te catapultar lá para cima, né? Agora, você deve passar o processo, né, Odair? Não pulou ele, né? Não pulei. Eu fui lá fazer uma faculdade na prática, né? Fui acreditar que o passo a passo, que o degrau em degrau fosse me desenvolvendo e me gerando oportunidades. E foi realmente o que aconteceu. Pós-acidente, eu realmente me trouxe algumas modificações como pessoa. Eu sempre fui um cara de muita organização, disciplina, e tinha um planejamento futuro a longo prazo, e preocupado com situação financeira, preocupado com não ter não ter conseguido comprar uma casa naquele caminho até ali de jogador, e queria estabelecer isso para minha esposa, meus filhos. E só que no dia que eu tive o acidente, logo depois, eu me lembro que eu me preocupei no dia, quando eu fui para o jogo, eu me preocupei que as minhas filhas tinham bagunçado um pouco a sala com os brinquedos. E aí, de vez em quando, pai e mãe, né, ficam meio irritados com esse tipo de bagunça, pequenas bagunças que os filhos fazem. E a primeira coisa que eu me lembrei quando eu levantei do barranco lá, que me tiraram de dentro do ônibus, que o Darley me arrancou, uma das primeiras coisas foi essa. Eu disse, cara, que necessidade eu tenho dessa loucura de falar com as minhas filhas que elas não podem brincar um pouco e deixar as bonecas na sala. Eu tenho que ter um pouco mais de compreensão e viver um pouco mais a vida. E em relação ao futuro, planejar futuro, mas sem o hoje. Agora eu estou aqui pedindo a Deus e agradecendo a Deus, sendo que tem colegas mortos aqui do meu lado, e eu agradecendo a Deus porque estou vivo. Olha o dilema, olha a situação. Então, para que essa loucura toda, essa cobrança, esse desespero, esse negócio de, eu tenho que fazer isso, se não fizer. Não, cara, vive o hoje, eu vivo hoje. Eu estou aqui com vocês, eu estou vivendo o meu momento. Se eu sair daqui na porta aqui desse quarto, eu não sei o que vai acontecer. A Deus pertence. Então eu vou viver a melhor entrevista possível que eu puder dar, que eu puder conversar. E estou tentando fazer isso pós-acidente. Isso transformou minha vida pessoal, minha relação com a minha mulher, com meus filhos. Transformou a minha leveza também de poder superar e suportar as pancadas que é o futebol, que é um moedor de pessoas.
E a gente, se não tem essa caixa para suportar, você não suporta, porque o processo te rebenta mesmo. Então, acho que tudo isso fez com que eu me fortalecesse como pessoa, como ser humano e pudesse seguir em frente aí na minha caminhada como profissional. Eu digo sempre que, quando eu recebi a oportunidade no Internacional, me perguntaram, tá, mas você está pronto para ser treinador do Internacional? Eu falei, pronto não, nem quero estar. Estou preparado, mas pronto, a partir do momento que eu achar que eu estou pronto, eu não estou aberto a mais nada para conhecer, eu não estou com capacidade de mudança, né? Eu não estou aberto para visualizar situações novas para mim como pessoa e como profissional. Então, eu nunca quero estar pronto, mas preparado eu estou para qualquer brincadeira. Ah, que maravilha! Você sabe que dia desses, conversando com o meu pai por telefone, a ansiedade de todos nós aumentou muito nessa época de pandemia, né? E meu pai estava, então, preocupado, a gente fica preocupado com isso, com aquilo. Eu falei, pai, eu também sou assim, a gente precisa parar de sofrer na véspera, né? Sim. A gente sofre por antecipação e eu acho que essa é uma boa lição que você está dando para todo mundo. Olha, quero dizer para a torcida do Fluminense que nós vamos analisar muito o desempenho O tempo não é muito, mas a gente vai conseguir encaixar todas as nossas curiosidades, as nossas perguntas e tal, entender o segredo desse Fluminense, que é uma mescla de garotos com veteranos como o Muriel, como o Fred, como o Ganso, o Nenê, né? Como é que o Odair administra isso. Quero dedicar esse programa à minha querida amiga Tereza Bulhões, tricolor de 4 costados, né? Deve estar vibrando com a campanha do Fluminense, com o Odair à frente. Mas eu tenho tanta curiosidade, Odair. Por exemplo, o Odair é campeão olímpico com a seleção na Olimpíada de 2016 no Brasil, né? Auxiliar direto do Rogério Micali. E aí, Odair, uma das curiosidades que eu tenho é a seguinte: você trabalhou com o Dunga também, se não me falha a memória. Por que o Dunga e o Rogério Micali chegaram num patamar e despencaram, não trabalham mais? Você tem uma explicação para isso? Porque é só tu pegar quantos profissionais passaram por essa situação que eles vivem, né? O Dunga talvez o Dunga talvez seja uma situação um pouquinho diferente, que o Dunga é um cara que eu acho que já recebeu também muitas sondagens e aquelas situações, e o Dunga também tem uma situação estabelecida em Porto Alegre e talvez faça escolhas, né, espera para fazer escolhas para a volta do futebol. O Micali é um jovem como eu também, que foi campeão olímpico, que foi o treinador campeão olímpico, né? Participou desse capítulo importante da história do futebol brasileiro, ele é o treinador campeão olímpico. E é aquelas coisas do futebol do resultado, né? Que sai da seleção, vai para um clube, acaba não tendo resultado, entra para o mercado, vai para outro clube e não tem resultado também. Daqui a pouco o mercado te deixa de canto e começa a oportunizar outras situações. E aí acaba entrando nesse processo de disputa grande, que é muitas pessoas para pouca vaga, né? E então um cara que é campeão olímpico hoje, mas eu estou feliz, fiquei feliz de receber a notícia há 2 dias atrás, que parece que ele acertou com o Paraná Clube. E que bom, fico muito feliz porque ele merece a oportunidade de estar trabalhando, de mostrar seu trabalho, e tenho certeza que ele vai conseguir fazer um grande trabalho. E o Dunga é um cara que eu acho que ele tem bastante oportunidades, mas também ele tem uma vida pessoal bem estabelecida, família, tem muitas coisas particulares, né? Mas também é um grande cara e eu quero aproveitar a oportunidade, porque foi o Dunga que me subiu como auxiliar técnico em 2013 da base para ser o auxiliar técnico da comissão permanente do profissional. E foi o Dunga em 2015, 2 anos depois, que me indicou para ser auxiliar técnico da seleção brasileira sub-17. Então eu tenho muita gratidão pela ajuda, por tudo que o Dunga fez na minha vida, e eu tenho certeza que ela foi transformada pessoalmente e profissionalmente pelas oportunidades que o Dunga gerou para mim. Então, se falam, esse Odair? agradecimento público ao Dunga, e vou fazer sempre, eternamente. Desculpa, você com o Dunga se falam sempre, às vezes? Como é que Agora é? acabei de mandar mensagem para ele de parabéns, que ele estava de aniversário. Às vezes a gente fala mais, mas não é uma situação diária, não, mas eu tenho contato com ele, tenho uma gratidão, um respeito e um carinho muito grande por ele, pela família dele.
E eu, como eu disse para vocês, eu acho que a vida é de oportunidades. As pessoas, né, do estender a mão. E o Dunga foi uma pessoa que na minha caminhada me estendeu a mão, me deu oportunidade, gerou oportunidade para mim, e aí eu consegui responder com o meu trabalho para que eu pudesse ter outras oportunidades. Mas eu faço questão aqui de fazer esse agradecimento público a ele, porque é importante. E a gente não consegue nada sozinho. A gente consegue com estender a mão dos outros. Pretendemos trazer o Dunga também aqui para bater um papo com a gente. Convidadíssimo. E qual é a explicação para esse outubro tricolor, né? Fazendo uma analogia aí com o outubro rosa, né? O Fluminense viveu um outubro maravilhoso, invencibilidade, 71% de aproveitamento. Qual é o segredo do seu time, se é que dá para contar? Eu penso que o segredo é realmente esse ambiente que nós conseguimos estabelecer e construir com os atletas, que são os verdadeiros protagonistas, né? Eles acreditam na ideia, acreditam nas variações táticas que a gente propõe, acreditam no dia a dia de treinamento. Isso ajuda o processo, né? Quando eles têm a confiança e dão o crédito ao profissional que está ali no comando, isso fortalece muito uma caminhada. Claro que a gente passou por oscilações, né, nos mata-matas, tivemos dificuldade, mas como eu te disse, um clube nas circunstâncias que o Fluminense inicia o ano lá atrás, e mais a pandemia, certamente faz parte de um processo de melhora, de construção, de melhora para o próximo ano, de melhora para próximas etapas, essas derrotas difíceis, né, que a gente trabalha para não acontecer, mas infelizmente elas acontecem, mas o grupo tem respondido e acreditado nessa proposta, né, para eles, e isso tem dado resultado. O brasileiro, a gente, pós a Copa do Brasil, ali a gente fez uma vitória importante contra o Curitiba, que era um jogo que nós não tínhamos muitos jogadores que estavam com Covid. Era o primeiro jogo após a eliminação da Copa do Brasil, e o grupo deu uma resposta muito forte, né, naquele jogo. E a partir dali são 8 jogos, né, sem perder. A gente conseguiu fazer essa caminhada de classificatória até o 4º lugar. E aí me pergunto, tá, e o segundo turno? Não, nosso segundo turno só tem um jogo, é o Grêmio. A gente não trabalha na ficção e nem na memória a partir do Grêmio. Nosso campeonato é contra o Grêmio. E aí na segunda-feira a gente conversa de novo e se restabelece para o próximo campeonato, que será o próximo adversário. É isso que nós temos que fazer para que a gente consiga nos manter nessa parte de cima da tabela. Então, eu acho que essa é o que a gente está conseguindo, essa transparência, esse trabalho com os jogadores, e eles têm dado todo o respaldo para que o trabalho aconteça. Odair. Claro que é uma situação importante que eu também tenho, que é um conjunto nesse processo, um respaldo muito grande do presidente Mário Bittencourt, do Paulo Angione, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, isso tudo vai gerando um ambiente de confiança no trabalho, né? Vai gerando um movimento de confiança no trabalho da comissão técnica, dos jogadores, para que a gente consiga restabelecer bons resultados. Eu quero só resgatar um pouquinho do que o João falou ali, de como é que você conseguiu com tanta gente jovem e os mais experientes. E, claro, ouvindo a história da tua vida, esse quebra-cabeça ele vai se encaixando um pouquinho. Mas eu quero lembrar, não necessariamente titulares, né? Eu estou só de cabeça aqui rápido, né? Fred, Nenê, Ganso. Você é um cara que fez a formação com o Dunga, que não é necessariamente o cara que deixa o ambiente mais leve, isso aí sou eu que estou falando. E, ao mesmo tempo, você pega... Eu estou só citando esses 3, mas aí você tem o Igor Julião, que é um cara com uma cabeça muito além do futebol, né? Também na minha opinião. O que eu estou dizendo é que você pega um mosaico de jogadores, de cabeças diferentes, jeito de jogar diferente, e consegue unir isso aí. Talvez você também seja diferente deles todos, é óbvio que é, né? Todos nós somos. Isso é que surpreende um pouco a gente, porque, vou te dizer aqui, com tranquilidade, pouca gente, de fato, acreditava que o Fluminense pudesse estar na 4ª colocação do campeonato hoje. Talvez por esse contorno todo de gentes diferentes e tal, inclusive o treinador.
E aí você vem sem falar nada, trabalha e a coisa acontece. Isso que é surpreendente no meu ponto de vista. O que a gente tem conseguido com os jogadores, principalmente na minha relação com os jogadores, eu tento ser o mais justo possível nas ações que eu tenho que fazer no dia a dia e nas minhas escolhas. Eu não consigo, nós temos 30, 32, 36, 34 jogadores, eu não consigo colocar 34 dentro do campo. É só 10, 11. A regra permite só 11. A regra permite que sejam 23 com os que vão para o jogo. E outros ficam fora. E eu tento colocar da forma mais simples, mais direta e mais verdadeira possível. Há que ter uma disputa interna, há que ter uma busca pelo seu espaço. Eu, como treinador, preciso ter uma ideia coletiva, tática, para produzir e para tirar o melhor de cada um em termos de característica, de individualidade, e tomar as decisões. E as decisões que eu tomo, eu tento ser o mais justo nessas ações, entendeu? E ser o mais transparente, conversar com o jogador. O jogador comigo, ele não tem surpresa, ele sabe o que está acontecendo, ele pode não concordar, ele pode não gostar, ele tem todo o direito de não concordar com a minha decisão, de não gostar da minha decisão, mas ele não tem surpresa. Não existe surpresa. E eu trabalho, o primeiro ponto que eu faço, desde que eu assumi o Internacional, é o meu respeito no dia a dia de trabalho. Eu trabalho todos os jogadores, o mesmo tempo e o mesmo conceito. Não tem jogador que trabalha comigo, não fica fora de processo de treinamento. Ele não está alijado de um processo tático. Se eu tiver que fazer um movimento de metodologia, e que foi o que a gente fez a partir do Internacional, criando uma metodologia para que a gente pudesse inserir todos os jogadores treinando o mesmo tempo, o mesmo conceito, aí eu já parto de um respeito para com os caras. Aí o cara visualiza, pelo menos eu estou treinando na minha função, eu estou treinando igual ao cara que vai iniciando o jogo, eu estou visualizando, qual é o movimento tático, porque o cara também está fazendo um movimento tático comigo. Ele não está alijado já do primeiro movimento do treinamento. Imagina se eu separo 10 para cá, 13 para lá, eu já estou mostrando um movimento de separação. E eu tento, dentro da minha metodologia de trabalho, de treinamento e de dia a dia, inserir todos dentro do contexto. E, claro, eu tenho que tomar decisões, faz parte do cargo. Eu digo isso para eles, faz parte do cargo. Agora eu vou tomar as decisões de acordo com a minha visualização coletiva daquilo que é melhor para o grupo. O protagonista vai ser o Fluminense. O protagonista vai ser o grupo, o time. Eu não posso individualmente botar a minha visão pessoal, a minha vaidade pessoal na frente de um objetivo de 60 pessoas, 70. E tento construir isso de degrau em degrau, de dia a dia, e para formatar um ambiente bom, um ambiente positivo, e tentar tirar o melhor, potencializar o melhor de cada um nesse aspecto todo coletivo. Ah, que legal. Eu tenho certeza que depois do que eu vou dizer agora, vai ter gente falando assim, lá vai o canalha viajando e tal, né? Falando do Santos, numa entrevista com o técnico do Fluminense. Eu sou assim, sempre serei, adoro ilustrar, lembro de coisas, né? Lembrei, por exemplo, do Igor Julião, fiz uma entrevista com ele, fiquei também impressionadíssimo com a cabeça privilegiada desse cara. E lembrei também de uma entrevista com o grande parceiro do Pelé, o Coutinho. O Coutinho falou assim, João, uma vez eu entrei no gramado da Vila Belmiro para treinar e o Lula me jogou a camisa reserva, no time reserva. E eu era o 9, parceiro do Pelé. E eu falei assim, professor, o que está acontecendo? Você anda meio molão aí e tal, vai treinar no time de baixo. Então, essa simplicidade no trato, né? Essa clareza, né? No relacionamento também. E o Coutinho falou isso assim, o saudoso Coutinho, né? Falou isso com saudade do Lula, que foi técnico do Santos, bicampeão mundial e tal. Essa história aqui que o Rodrigo levantou, Odair, porque muita gente pensou assim, vai ser difícil, né? Garotos com protagonistas, né? Como o Fred, como o Nenê, o Ganso, né? Esses caras vão querer jogar, mas também parece que não vai dar para tanto veterano no time, né? Hoje no futebol. E hoje os seus garotos já alcançaram uma
personalidade, né, de se impor em campo contra qualquer adversário, né? Eu acho que essa mescla é um grande mérito que você tem, Odair, de fazer, de controlar os egos e de fazer todo mundo jogar para o coletivo, né? Eu penso que eu gosto de uma equipe muito organizada, equilibrada nas fases do jogo, né, João? Se fala muito de ofensivo, defensivo. O futebol ele não é um aspecto só, ele não tem uma fase de jogo, ele tem 5 fases, né? Ele tem as transições, ele tem a fase defensiva, ele tem a ofensiva, ele tem a bola parada, que é tão decisiva do processo, e eu tento equilibrar e organizar dentro dessas fases do jogo para que a equipe seja uma equipe equilibrada em termos técnicos, ofensivos e também defensivos, e que produza, como eu te disse, coletivamente uma confiança para que os jogadores joguem o seu melhor futebol, desempenhem a sua melhor característica para o time. E essa mescla ela é importante num processo do futebol. A experiência com a juventude, ela traz uma aceleração da juventude, ela traz uma velocidade, mas ela traz o time, o que o cara já viveu nos momentos que o futebol já apresentou lá atrás para ele na carreira. E essa junção de fatores com o objetivo, né, do coletivo, do clube, do objetivo de todos, pode transformar um ambiente muito produtivo, porque ele traz esse benefício para o cara que é mais experiente, que é mais tarimbado. Ele diz, opa, eu preciso estar, é como nós como pais, meus avós, né? Se ele não entrar na velocidade do que é o mundo hoje, ele fica para trás do processo, porque ele está rápido. E o jovem também, se ele não dá uma segurada, ele acelera demais e ele bate com a cara no poste. Então, essa junção e essa troca do dia a dia, né, com todos com o mesmo pensamento, com certeza você pode tirar uma força muito grande de uma equipe coletivamente. E a gente tem conseguido realmente ter um ambiente muito bom de trabalho, né? E isso dá resposta dentro do campo. Odair, eu te ouço falando aqui e eu vou falar de novo e tá tudo bem. E ouço o Fernando Diniz. São discursos muito semelhantes, seu e do Diniz. De novo eu te falo aqui, ó, acredite quem quiser. João está sempre falando com o Odair. Eu estou conhecendo o Odair agora, me maravilhando. O Diniz, eventualmente, eu converso um pouco com ele e acho ele um excelente treinador, além de um excelente ser humano. E acho que a gente tem que começar a falar do ser humano dentro de futebol, Sim. Que é uma coisa que vocês dois defendem, inclusive. Eu estou perguntando ou tocando nesse assunto porque se fala muito no técnico estrangeiro, se fala muito nos portugueses, E eu vejo em você, no Diniz, em outros que eu poderia citar, mas eu estou falando dos dois. O Diniz também deu uma entrevista, João, não sei se você viu, lá no Bem Amigos, essa semana passada, tão bacanérrima. Não mais que aquela que ele deu para a gente, mas foi bacanérrima também. E eu escuto... E assim, muita gente fala assim, mas não tem nova geração de treinadores. Mas olha o Odair Hellmann, olha o Fernando Diniz, e aí poderia citar outros, quer dizer, foram caras que jogaram, não chegaram no estrelato do estrelato dentro das 4 linhas, mas o Odair chegou à seleção olímpica, o Diniz foi jogador de quase todos os times grandes, e de repente... grandes jogadores. Eu estou dizendo, mas viram esses cometas, assim, e a gente espera com uma cauda grande do cometa para durar bastante. E eu acho que, às vezes, só para fechar e não ficar muito grande aqui na explanação, as pessoas, ou nós, jornalistas, meu caro Odair Hellmann, assim, não tem nova geração, são só os estrangeiros. Porque não olham, porque não escutam, porque não param, porque a entrevista, às vezes, como você disse lá no início, não é grande. Então, a gente vive de imediatismos, né? Sem observar, sem refletir. Queria te ouvir sobre isso. E o comparativo também ele é injusto, né? Não só no futebol, como na vida. Então, você não pode comparar aspectos, por exemplo, o Flamengo de 2019, ele foi avassalador em todos os sentidos. Será que dá para produzir em outra equipe tudo aquilo que foi produzido no Flamengo de 2019? Tem que pegar o contexto, a possibilidade financeira, a capacidade de contratação,
a situação do clube atual, o momento, o vento. Eu costumo dizer, como é que você vai comparar dois carros 2.0 com 1 litro de gasolina? Já é difícil, porque a mão do motorista é diferente. Para trocar a marcha, pode ser no milésimo segundo que eu deixo de arrancar, o cara arranca primeiro, já era, com a mesma potência de carro. Então, o comparativo, ele é ruim, né? E às vezes aí entra nesse processo todo, acabo rotulando alguns profissionais, que um é ofensivo, o outro é defensivo, com as quais eu não concordo, né? Ainda mais com profissionais com início de carreira, com poucos anos de carreira. Imagina rotular profissionais, eu não rotulo profissionais com 30 anos, 25, imagina com 3. Eu tenho 2 anos e 10 meses de carreira como treinador. Tenho 2 anos e 10 meses de treinador. Eu tenho muitas coisas que eu faço na excelência hoje, mas tem muitas coisas que eu preciso evoluir, que eu vou buscar, que eu vou crescer. Não, e tem muita coisa que você faz na excelência que tem treinador aí com 20 anos de carreira que não fez ainda. De novo, quem está dizendo isso aí é o jornalista, não é o treinador. E aí há um comparativo. Primeiro que eu não discuto nacionalidade. Eu respeito profissionais. Como nós, profissionais, vamos para fora do Brasil trabalhar, profissionais fora do Brasil vêm trabalhar aqui. E eu admiro bons trabalhos, bons profissionais, tento buscar, aprender, visualizar o que aquele cara está trabalhando, qual é a ideia daquele cara, estudo o time dele para jogar contra, para visualizar qual é o trabalho, qual é o processo, o que pode agregar para mim, porque essa capacidade de adaptação ela foi embrionária no meu início de carreira, porque eu comecei como auxiliar técnico lá no Juvenil em 2010 com o Klemer, após ser avaliador técnico, e aí fui para os juniores, aí fui para o profissional e trabalhei com 15 comissões técnicas diferentes antes de assumir como treinador. Trabalhei com vários treinadores com aspectos diferentes, características diferentes, e fui tentando criar, visualizar o que é os meus movimentos quando eu recebi a oportunidade. Então, o comparativo ele é ruim, ele é difícil de fazer. Eu acho que para você elogiar um brasileiro, você não precisa denegrir um estrangeiro. Tem oportunidade, espaço para todos. Dá para elogiar os estrangeiros, porque eles estão realmente fazendo bons trabalhos. São bons treinadores, estão fazendo grande trabalho, mas tem bons treinadores brasileiros. Tem bons treinadores brasileiros fazendo bons trabalhos e com boa capacidade. Acho que tudo é uma questão de oportunidade. E aí, quando se tem a oportunidade, que cada um possa mostrar seu talento, a sua capacidade de fazer o trabalho. Então, eu não entro nessa discussão porque respeito a todos, respeito independente da nacionalidade e tento tirar o melhor de cada trabalho, porque eu visualizo os outros profissionais, visualizo. Mas respeito, mas afirmo para você que tem bons profissionais no Brasil. Nós já tivemos grandes referências no futebol brasileiro que fizeram excepcionais trabalho e tem oportunidade para os estrangeiros virem aqui também mostrar o seu trabalho, fazer grandes trabalhos, montar grandes times, ter grandes vitórias. Eu acho que é importante esse respeito e eu acho que o mercado ele é aberto a todos. Difícil, é um mercado difícil, mas ele oportuniza a todos. Justiça seja feita entre os treinadores mais longevos, né? Aliás, falando em longevidade num clube, o Odair é um recordista, né? O tempo que ele ficou no Internacional, não sei se existe algum paralelo no futebol atual. Mas eu digo longevidade de carreira, o Cuca faz um grande trabalho no Santos. E eu, como santista, Odair, confesso que tinha certeza que o Santos ia roubar pelo menos um pontinho do seu time. E você neutralizou o Marinho, o Soteldo, 3-1 para o Fluminense. Para quem te acusa de retranqueiro, 3 gols no João Paulo não é para qualquer um, não. O Cuca está fazendo um grande trabalho, mas não teve como segurar o Flu, né? Não, João, que bom que nós ganhamos o jogo. O Cuca estava... Eu até chamei ele no final do jogo. Eu conversei com ele antes, porque eu gosto muito do Cuca. Tenho uma admiração muito grande por ele. O conheci pessoalmente lá no curso da CBF. Falei para ele pessoalmente que eu admirava e conhecendo ele mais ainda. E fui lá conversar com ele antes do jogo. No final do jogo, cumprimentei, como sempre faço, com respeito, mas vi que ele estava chateado, porque era um confronto realmente, naquele momento, direto da tabela, né? Nós conseguimos fazer bom jogo, realmente neutralizar os pontos fortes que o Santos tinha, mas realmente foi um jogo muito, muito igual, muito difícil, mas feliz que nós conseguimos, João, para a tua infelicidade, nós conseguimos a vitória e uma boa colocação. Foi um jogo, é desses jogos que a caminhada se faz, entendeu? Naquele momento
um ponto de diferença, você ganha o jogo, você estabelece uma situação na caminhada durante uma competição de 38 rodadas. Então foi uma vitória muito importante para nós. O Cuca é outro, tentando aqui acertar um horário aqui que ele não tenha viagem, treino e tal. E o Cuca tem outra competição, né? Tinha outras competições, eu nem sei agora o que resta para o Santos, né? Mas o Odair tem só essa é uma vantagem que você tem, né? Você e o Sampaoli, né? Na teoria ela pode ser uma vantagem, mas, por exemplo, o Atlético jogou 4 partidas agora e está jogando só uma competição e empatou 2 e perdeu 2. Então, deu uma segurada, né? Parece. E também está jogando só uma competição. Nós estávamos jogando 3 também mais competições antes e estávamos conseguindo o resultado. Isso no Internacional 2019 nós jogamos 3 competições ao mesmo tempo. 3 ao mesmo tempo. Chegamos à final da Copa do Brasil. O primeiro turno do Brasileiro fomos 4º colocado, fazendo 10 dos 19 jogos com uma equipe totalmente diferente e classificado na Libertadores em primeiro do grupo. Então, depende. Tudo depende do momento, do que as coisas se encaixam. É que futebol, às vezes, João, tem semanas que ela dá uma oscilada. Entendeu? Eu costumo dizer, porque eu trabalhei muito como auxiliar do Inter, lá de comissão permanente. E, por exemplo, os jogadores que não frequentemente não estão jogando, eles têm momentos distintos de oscilação no período da semana, de 15 dias, que às vezes, um momento de uma recuperação de uma psicológica melhor, um momento emocional melhor, de dizer, eu não estou fora do processo, é uma questão de momento, vou trabalhar. Mas também, daqui a pouco, o cara diz, já no segundo jogo que eu não vou. E aí, se naquela semana que ele der uma caída, ele recebe a oportunidade, ele não está no melhor momento dele psicológico, mental, para talvez dar uma resposta. Isso tudo acontece, só que isso tudo está lá dentro, internamente, entendeu? E por isso que foi uma das coisas que eu, como auxiliar, visualizava e dizia, eu como treinador, eu vou me preocupar do 1 ao 10, mas a minha maior preocupação ela tem que ser do 11 ao 30, porque todos são iguais dentro de um grupo. E se você não trabalhar todos iguais da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma consideração, não joga 10. Vai usar os 30 durante o ano, principalmente quanto mais competições você tiver. Então, criei metodologias de treinamento para que eu pudesse inserir todos esses caras no contexto e minimizar esses momentos difíceis que o jogador possa atravessar no dia a dia. Então, às vezes, eu oportunizo um jogador e ele não está vivendo o seu melhor momento psicológico, mental, e acaba talvez não respondendo. E aí vem críticas, e aí vem todo um questionamento, mas que a gente sabe o porquê que está acontecendo aquilo, entendeu? É assim a vida, nós não temos dias felizes. Eu costumo brincar com as minhas filhas o seguinte, João, eu gosto sempre de dar exemplos bem objetivos e claros. Eu costumo brincar com a minha filha o seguinte, a semana tem 7 dias. Se tu namorar e vier 4 dias chorando, larga e busca outro namorado. Ótimo. Boa. Entendeu? Vou usar essa daí também, se você me permitir. Porque não são 7 dias de sorriso e felicidade. Odair, você disse agora há pouco que cumprimentou o Cuca, disse a ele quando o conheceu pessoalmente lá na CBF, o cara que ele era, a admiração que você tinha, e etc, etc. E a gente teve, rodadas atrás, aquela cena horrível para mim do Mano não te cumprimentando. Eu não quero fazer mais polêmica do que já foi feito em cima disso, não é essa a minha intenção. Conheço o Mano, acho ele de uma personalidade forte, o que não dá direito da personalidade ser forte, de não ter educação, né? É o que aconteceu ali, estava nervoso, mas não teve educação. E aí todo mundo viu o Mano pedindo desculpa para o juiz. Eu queria saber, você fica muito à vontade também se não quiser responder isso, se você teve alguma conversa depois dele, você acalmou a cabeça, viu que, é totalmente descabido aquilo, né? Eu queria te perguntar isso. Se você não quiser responder, você me perdoa, mas enfim. Rodrigo, nós estamos nos conhecendo hoje, tu pode ter certeza do seguinte, eu não tenho medo e nem preocupação de responder nada. Eu posso até não responder com todas as situações, porque sei o que posso e não posso responder. Mas eu não tenho esse tipo de melindre, nem faço
nenhum tipo de objeção quando marco uma entrevista. Eu estou aqui para ser perguntado realmente de todos os aspectos e responder da melhor forma possível dentro daquilo que também eu posso, porque muitas coisas eu tenho que me resguardar, porque o futebol é um ambiente que tem muitas situações importantes de internas que você precisa deixar ali. Mas não aconteceu nenhum tipo de conversa. O Mano é um desses caras com o qual eu tenho uma referência, eu conheço o Mano lá desde o início do Internacional. Realmente achei uma surpresa negativa, mas eu acho que foi por todo um contexto do jogo, que houve toda uma situação atípica dentro do jogo, marcação de pênalti, nervosismo, perdeu o jogo, e aí acabou extravasando naquele momento. Eu não fiquei feliz com aquilo, claro que não, mas eu respeito e tenho certeza que num outro momento, quando a gente se encontrar, nós vamos ter a oportunidade de conversar, até porque eu não vou ter problema nenhum. Se por acaso ele vier conversar comigo ou me cumprimentar, eu vou cumprimentar, porque eu tenho o maior respeito por ele e sempre tive e vou continuar tendo. A não ser que aconteça isso outras vezes, porque ele também, aí, se eu vou cumprimentar a pessoa mais de uma vez e ela não me cumprimenta, aí eu sigo o meu caminho e cumprimento os outros. Odair, você citou aí a questão financeira do Fluminense no começo dessa entrevista. O Fluminense já perdeu jogadores. Você está preocupado com isso? Qual é a perspectiva para esse final de ano e começo do ano que vem, porque o campeonato só termina em 2021, né? A preocupação e a atenção que a gente tem em conversas, né, dentro das possibilidades que nós temos de capacidade financeira. Eu acho que o grupo conseguiu dar uma boa resposta até aqui. A gente precisa visualizar agora esse início de segundo turno, qual vai ser o movimento nosso dentro do segundo turno. Mas o Fluminense tem que estar sempre aberto, né? Atento, mas dentro das suas condições. Porque também tem uma situação de dia a dia, tem uma situação de manutenção de estrutura, parte financeira mensal, da qual o Fluminense enfrenta muita dificuldade. O presidente faz um trabalho magnífico em relação a isso, para que dê toda, né, a estrutura para nós todos trabalharmos. Da parte financeira, quando tem alguma dificuldade, está sempre transparente, conversando, dando feedback junto do processo. E eu acredito que isso é importante e ele tem o respeito de todos nós, os jogadores e comissão técnica. E dentro das situações que o mercado não é fácil, né, João? Além de capacidade financeira, ele não é um momento de oportunidade de mercado aberto para situações de contratação. Então, a gente tem que ter calma, estar sempre aberto a boas oportunidades, mas eu confio no grupo que tenho, confio nos jogadores que tenho e tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma boa resposta nesse segundo turno também, se a gente continuar com essa concentração, com essa dedicação e com essa qualidade dentro do campo para conseguir os resultados. Odair, eu vou rolar a bola. Eu sempre falo aqui para o camisa 10, ele dá uma olhadinha torta para mim assim, mas ele é a camisa 10, pô, é o camisa 10, é Johnny. Vai finalizar isso aqui, porque nós já estamos, João, com quase uma hora aqui, mas eu quero, da minha parte, assim, muito pessoal mesmo, te agradecer, assim, que o João falou assim, vamos trazer o Odair, e eu já olhando para você, eu não imaginava que ia ser essa grandeza toda. Eu acho que a melhor palavra que eu posso usar é uma grandeza. E talvez, para quem conviva com você, seja isso todos os dias, né? Eu gostaria muito de dar uma humilde sugestão que você fale mais, Odair, para as pessoas. Eu acho que o Brasil precisa te ouvir um pouco. O Brasil precisa ouvir o que o Odair não disse, que às vezes você não disse. E a gente sente muita falta de caras como você, principalmente na bola, né? Que é essa máquina de moer gente, no jornalismo também, enfim, nesse meio nosso aqui. Você, sensacional, cara. Muito obrigado aí. Você deu uma aula de vida, de emoção, de futebol, de tática, de pouco, cerca de uma hora aí. Eu tô só te agradecendo aí, mas Johnny é que fecha. Ô, João, obrigado também. João, vamos mais 5, 7 minutos. Se não estiver aqui, nós vamos sem problema nenhum. Eu sou difícil para vir, mas quando vem também não quero sair. A gente falou pouco. Rodrigo, eu te agradeço muito. E eu procuro nessas oportunidades como a de hoje, de poder falar um pouco mais, de poder, né, acrescentar um pouquinho mais, contar um pouco mais sobre isso, que eu não contei nenhuma mentira aqui, né, João, né, Rodrigo? Não contei nenhuma da minha história. Né? E olha que eu tenho história para contar, umas histórias boas. Daquelas da resenha. Falar em mentira, Odair,
O Fred veio de bicicleta de Belo Horizonte até o Rio, veio de carro até a Baixada Fluminense, depois montou na bicicleta para entrar no Rio. Ó, tu quer fato verídico? Tu quer fato verídico, que nem diz ele? Fato verídico, eu acho que ele veio de bicicleta, fato verídico. É. A gente falou um pouco de futebol, porque, olha, eu vou falar, vou confessar, eu ando meio distante do futebol, né? A gente tem entrevistado muitos ídolos do passado aqui nessa conversa do UOL, porque eu acho que a gente precisa manter viva a chama do futebol, até como exemplo, né, para as novas gerações. Conversamos com o Birubiru a semana passada, estamos tentando marcar com o Dicá, que jogava o fino também, jogou com o Pelé no Santos, né? Jogava na Ponte Preta. Pita, né, João? Estamos atrás do Pita, né? Do Pita. A gente tem, além de conversar com o Rivelino, com o Gerson e com técnicos e jogadores atuais, né? Mas a gente falou pouco porque eu também estou meio de saco cheio, viu, dessas coisas de marcação alta, marcação baixa, linha de 4, meio não, estou bem de saco cheio desse tatiquês que dominou as conversas e tal. Eu queria, para a gente caminhar para o encerramento desse papo, saber como é que é Xerém, como é que é a sua relação com o Xerém, se tem muito talento jovem lá, se tem jogador que já está vendido, você não vai poder usar, como é que é a sua relação com esse centro de treinamento que eu não conheço, mas parece que é um primor? O Xerém é um centro de excelência que produz muitos jogadores ao Fluminense. Pena é a situação financeira, né, do clube, porque claro que essa projeção de jogadores ela é para um respaldo técnico e financeiro, mas se você tem uma situação financeira mais equilibrada, tu tem mais tempo desse respaldo técnico, né? Do menino subir para o profissional, fica mais tempo jogando e aí depois aconteceu uma situação de uma negociação. Quando você tem mais dificuldade financeira, elas aceleram um pouco mais e eles acabam saindo mais rápido por toda essa dificuldade do processo. E Xerém tem um trabalho excelente. Eu, como a minha metodologia, João, que eu tenho já desde lá do Internacional, eu procuro trazer, hoje, se eu não tenho certeza, mas 40 ou 45% do grupo de jogadores é de meninos, é de jogadores da base do Fluminense. E eu procuro oportunizar eles a treinar o dia a dia comigo, porque aí eu vou conhecendo, eu vou gerando confiança para ele vai se ambientando, ele vai poder evoluir, porque eu acredito muito na oportunidade. Eu acho que no futebol, como na vida, as exceções a gente enxerga muito fácil. As exceções, por exemplo, como o Neymar, ele queima etapas muito rápido. Ele é o Neymar, ele é diferente, então todo mundo enxerga e ele vai queimando etapas, ele sobe muito rápido. Esse é uma exceção. O muito ruim também fica pelo meio do caminho lá muito rápido, porque ele é a exceção do processo. Só que nós, nas categorias de base, temos muitos bons jogadores. Nós precisamos transformar esses bons jogadores em jogadores que possam produzir tecnicamente para as equipes profissionais e, consequentemente, parte financeira também dentro de um processo. E eu acredito muito na oportunidade, por isso eu trago eles para treinar comigo. Desde o início do ano a gente tem trazido muitos jogadores, bateu muito com o projeto que o clube tem, capitaneado pelo Paulo Angione, pelo presidente, em relação a trazer o Sub-23 a treinar no mesmo horário que o profissional. Então a gente treina no mesmo horário, trouxemos essa categoria para treinar ali dentro do CT. Eu todos os dias trabalho com jogadores da base dentro dos meus treinamentos, e aí vou visualizando, e aí o jogador vai mostrando uma capacidade, o jogador vai mostrando uma evolução, e daqui a pouco sai um cartão, e daqui a pouco tem uma lesão, e daqui a pouco o menino está ali, treinando bem, evoluindo, recebe a oportunidade dele, segue em frente, segue firme, consegue dar o passo dele nessa transição que é tão difícil de ser feita de base ao profissional. Então, acho que o trabalho que Xerém faz é exemplo, é excepcional, e os profissionais estão de parabéns. E eu acho que a nossa vinda também no início do ano, nós trouxemos essa metodologia para cá para o profissional e tem dado frutos também nessa transformação desses jogadores da base para o profissional. Ô, João, você me permite para você fechar? Claro. Só 10 segundos, não é uma pergunta, só uma colocação. Sabe que semana passada a gente entrevistou o Birubiru aqui, Odair, e eu cometi eu falei assim, quem foi melhor, o Zico ou o Sócrates? E até manchetaram isso. E eu
perguntei, confesso que me arrependi depois. Sim. Até escrevi, viu, João? Falei assim, deuses não se comparam, né? Como é que eu vou comparar o catolicismo com o hinduísmo, o budismo com o taoísmo? E eu falei aqui várias vezes hoje, o Odair e o Fernando Diniz, o Odair e o Fernando... E às vezes alguém em casa pode pensar que, sei lá, eu estou comparando, eu estou falando que os dois estão um patamar acima. Não é nada disso, né? Eu só queria deixar claro assim que a gente vai buscando referências no futebol, na vida, mas nem por isso... Foi isso mesmo que eu quis dizer. Não, é porque às vezes parece que alguém é melhor que alguém. Olha, Né? sabe o que eu acho? Sabe o que eu gosto muito dessa nossa conversa aqui, Odair? É que é Sim. tudo espontâneo, não tem pauta, não tem, sabe? A gente esquece de perguntar coisas importantes, né? Desvia Eu da acho que conversa, eu dá acho que umas o papo viajadas, eu, porque eu, o futebol continua sendo jogado por 11 de cada lado, naquele retângulo verde, com uma marcação da área, o gol tem essa mesma medida, e ficam criando esquemas e entendimentos e comentários. Futebol, se é bonito, bem jogado, todo mundo entende assim, imediatamente, né? Não precisa de muita teoria, de muita explicação e tal. É muita conversa esse ano. Um time que joga bonito, a gente aprecia, é divertido, o futebol precisa ser divertido, e um time chato é um time chato, né? Então não adianta falar muito, né? Então, essa liberdade que a gente se autoimpõe aqui, eu acho que é uma coisa muito boa que não, acontece. eu acho que o programa, o bate-papo, como tu disse, esse bate-papo, ele te dá a oportunidade também das pessoas conhecerem um pouco mais do ser humano, né? Da pessoa, não daquele profissional ali só que está domingo e quarta-feira na beira do campo, que o cara cria raiva porque perde ou gosta porque ganha, né? Ele tem a oportunidade, aqui eu tenho uma oportunidade de conversar com vocês, de vocês me conhecerem um pouco mais como eu penso o meu dia a dia, minha vida, e o torcedor também tem essa oportunidade. Eu acho que é um programa muito bacana, eu fico muito feliz de ter participado, e eu acho que a gente Legal. acabou o programa indo muito mais para o lado humano, uma questão humana, mas eu acho que a questão humana ela está dentro do processo de qualquer situação. Nós não podemos distinguir o ser humano do profissional. O Rodrigo falou lá no início. As pessoas dizem, não, mas ele é mau caráter, mas é bom treinador. Não, não. Se ele é mau caráter, ele é mau treinador. Porque mau caráter é mau caráter. Ele não é mau caráter bom médico. Não, ele é mau caráter. Ele não vai deixar de ser mau caráter ser bom médico. Essa distinção entendeu? Ele é bom médico e boa pessoa. Boa, não, beleza. Ele é bom treinador, boa pessoa. Agora ele é mau caráter e bom treinador. Então, o ser humano, esse lado humano, de a gente poder também mostrar um pouco, ele é muito importante e eu faço questão, sempre. O mau caráter pode usar a sua profissão de médico ou de treinador para sacanear em algum momento alguém, para fazer mal, porque ele é mau caráter. Então, eu também concordo. Não, senão daqui a pouco o estupro culposo vira o que virou, né? Então, E outra, entendeu? Daqui a pouco os caras estão se livrando com esse tipo de artimanha horrível, né? E se beneficiando de um poder ou de uma situação absurda para humilhar, para se sobressair em cima de pessoas, de seres humanos e quererem colocar aquilo como se aquilo ali fosse real e verdadeiro. Não, estupro é estupro, não tem estupro culposo. Essa história do estupro culposo lá de Santa Catarina é revoltante, né? É assim. Bom, nós estamos brincando em vários segmentos da sociedade de idade média, né, aqui no Brasil, o que é lamentável. E acho importante também falar do ser humano, porque hoje, né, com a ansiedade que domina, né, a falta de dinheiro, de perspectiva, esse mundo capitalizado da maneira como está, as pessoas se julgam no direito de falar assim, manda esse cara embora, esse cara não entende nada, esse cara é um bosta, sabe? É tudo assim, todo mundo tem opinião formada sobre tudo, mas, na verdade, as pessoas precisariam ler, ouvir, conversar, escutar música, tocar um violão, né, Rodrigo?
Ô, Johnny, você pode encerrar esta canalice com aquela canção para oferecer a Odair Helman. Olha, Odair, você vai ser... Odair, muito Toca aí, obrigado, João, toca aí. querido. Eu vou te dizer uma coisa, João. Eu falo para minha mulher sempre o seguinte: se eu não fosse jogador, eu queria ter sido cantor. Porque eu admiro muito o cara cantando e o cara que toca. E como eu não sou ruim nesse negócio aí, eu vou ficar te admirando. Invejando. Eu sempre falo, o jogador adora falar que gostaria de ser cantor e cantor adora falar que gostaria de jogar bola. Aqui, ó. Tchau para vocês. Muito obrigado, foi muito legal. Vou fazer um rapidinho aqui. Vocês cortem aí a hora que quiserem. Rodrigo, muito prazer, muito obrigado pela Um abração. Essa é a minha canção e eu dedico a vocês. Está contratado, João. Qual?